Oi, eu sou a Gislene e esse é o primeiro episódio do podcast Algo em Comum. Esse podcast ele visa trazer histórias reais de famílias atípicas. E nesse primeiro episódio, nessa primeira temporada, nós vamos falar de pais que ficam. Pais que realmente ficaram, aceitaram e acolheram seus filhos. E hoje, para inaugurar esse primeiro episódio, eu tenho um prazer imenso de apresentar um casal que, através dos nossos filhos, nós nos tornamos grandes amigos, que é a Clédima e o George. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz em iniciar esse podcast com vocês. Vocês sabem o quanto que vocês são importantes na minha vida. Não posso nem me emocionar, mas vocês sabem que nesses 13 anos de convivência, esses 13 anos de amizade, vocês fazem parte da minha vida, fazem parte da minha família. E isso só foi possível por causa dos nossos filhos. E estar aqui nesse podcast, começando com vocês, para mim é uma grande alegria e realização. Porque vocês, para quem não sabe, aqui em São Luís, vocês foram os pioneiros nessa inclusão, né? Nessa aceitação que a gente luta tanto para os nossos filhos. A Clédima e o George, eles iniciaram um trabalho, depois do nascimento do Davi, de ir na casa das pessoas conversar, acolher cada criança nova que nascia com T21, com a síndrome de Down. E isso fez com que a gente se conhecesse e nos tornássemos uma família. Porque cada pessoa que tem um filho com síndrome de Down, com alguma deficiência, a gente acaba acolhendo e se tornando uma grande família. Minha mãe costumava dizer que uma outra mãe atípica entende a outra. E é verdade, né, Clédima? É verdade, sim. A gente sempre passa por situações muito parecidas. E eu queria que vocês se apresentassem e contassem pra gente a experiência de vocês. Para quem não sabe, eles têm um filho com síndrome de Down, que é o Davi. E eu queria que vocês me contassem quais foram as mudanças que vocês tiveram após o nascimento do Davi. Nossa, falar de Davi, falar de síndrome de Down, falar de mudanças é muito gratificante. Até porque foi um mundo novo que nós não conhecíamos. Vivenciávamos algumas vezes, encontrávamos pessoas especiais na rua, uma pessoa legal, especial, mas a gente não tinha acesso nenhum a essa pessoa, não sabia como que era o procedimento. Era desconhecido, Era né? Totalmente desconhecido. Então não tínhamos a noção da evolução, do que poderia ser, do que deixava de ser. Então, quando eu estava gestante de Davi, o que aconteceu? Alguns momentos eu tinha a intenção, eu tinha uns pensamentos que eu podia ter um filho especial. E nesse momento eu perguntava para o obstetra e ele dizia, não tem chance, você é uma mãe muito jovem, foi uma gestação muito planejada, então nem se preocupe que não tem a menor chance, geralmente é uma mãe de mais idade ou uma mãe muito jovem, como não é o caso de vocês, nós já estávamos casados há 5 anos e começamos, já está na hora de termos um filho. Então o Davi foi extremamente planejado, extremamente acompanhado e para nossa surpresa nós só sabemos do diagnóstico no momento do parto. E naquele momento, é um momento assim que as pessoas, de um modo geral, eles se preocupam muito com a mãe. E muitas das vezes dá notícia para a mãe como se a gente fosse colocar o menino fora. E hora nenhuma eles perguntam para o pai, e você está bem? Como é que vai ser daqui para frente? É verdade. Então, quando o Davi chegou com 35 semanas, foi um parto super rápido e eu estava passando mal, e aí vamos interromper a gravidez, e naquele primeiro momento, eu observando aquilo tudo, né, vi que tinha alguma coisa errada. E nesse momento eu não conseguia nem falar com o George para saber o que era o errado, o que era o certo, o que estava acontecendo. Eu sei que tinha alguma coisa. Sim. Era por volta de 1 da tarde, quando foi às 18 horas, foi que me chamaram para me informar que Davi tinha grande chance de ter síndrome de Down, de ser uma criança especial. Sim. E eu falei assim, nossa, mas especial todo filho é. Mas já tinha ligado aquela luzinha lá atrás. Já tinha pensado nisso. Sim. E aí nesse momento a gente ficou assim, como o Davi, eu tinha falado anteriormente, era muito esperado, muito planejado, muitas pessoas estavam naquela expectativa, o primeiro filho dele está chegando, quero ver, e bem aí quer visitar. Já começou um grande impacto.
Que grande impacto foram esses? Muitas pessoas que eram muito próximas a gente já deu aquela breve afastada e não sequer nos visitaram. Eu passei por isso também. Entendeu? Sequer nos visitaram. Ficou uma coisa assim indiferente o nascimento do Davi. E fica o nosso questionamento, né? O que aconteceu? Por que não veio? Por que não veio? Por que não estão tratando a gente tratando a gente assim? A gente agora é diferente também? Será que eles não sabem lidar com a gente? Como é que ou eles não querem? Né? Porque eles não querem aproximação com a gente, vão nos tirar, vão deixar de ser nossos amigos. Foi mais ou menos isso. Eu também passei por isso. Realmente é muito chocante, porque além da situação da surpresa, da novidade, né, a possibilidade de o filho ter uma alteração, no caso assim, de Down, realmente você se programa de receber a família, receber amigos, e estar naquele ambiente e vi pouquíssima gente que via chegar pisando em ovos, sem saber como se expressar, como se colocar. Realmente dá uma sensação de que você está sem chão e você tem que se achar no chão, porque você tem que ver o desafio, não o desafio, mas o compromisso da paternidade, né, de estar aqui, chegou o seu filho, é seu, então dane-se o mundo, vamos encarar na frente. Bora, pegar na mão é o que a gente fez, né, e que a gente sempre fala para as outras famílias. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo de jeito nenhum. Só que naquele primeiro momento, até por falta de informação de todo o corpo clínico também. Também, a falta de acolhimento, de preparo, né? Para dar notícia para vocês. Pra ter noção, a gente estava... O menino tinha acabado de nascer, eu tive conhecimento às 18 horas da possibilidade, mas assim, nessa possibilidade já viu o laboratório, já para fazer o cariótipo. E aí ficou aquela coisa que ele corre, e as pessoas entravam no quarto e diziam assim, nossa, ele é Down, deixa eu dar uma olhada, como é que é? Eu nunca vi um Downzinho. E aí, como se fosse uma coisa assim, um ET. Um ET. Entendeu? Como se fosse um ET, uma coisa que um extraterrestre tinha acabado de chegar. Então, é uma coisa assim, uma falta de sensibilidade, uma falta de preparo, de tudo. Entendeu? E aí, se não bastasse isso, ao afastamento dos amigos, ao afastamento da família, que é quando eles chegam, ninguém fala nada, porque geralmente quando nasce um bebê, você vai visitar, você dá parabéns, você chega e diz, olha que bonito, o menino não parece com ninguém, mas você fala, parece com a mãe, parece com o pai, e de repente os poucos que foram não falaram nada. Não sei como é. Não falaram absolutamente nada, olharam e não disseram nem um parabéns, nada. Mas até teve um profissional que chegou pra gente e falou que era o fim do mundo. Que não sabia. Profissional, que não sabia porque que nasceu esse tipo de gente. Que se a gente tinha sido feliz, que daqui pra frente nós não seríamos mais. E que com certeza ele não tinha sido planejado. Meu Deus do céu. Tinha sido um acidente. Sem falar a palavra que ela falou. Mas são águas passadas. De lá pra cá, aí o que aconteceu? Em seguida, a gente entrou no mundo Down, no mundo atípico, novo. Por que eu digo atípico e novo? Porque nós não sabíamos até aquele momento o que tinha um terapeuta ocupacional, qual era a função dele na vida da gente e na vida da sociedade. Sim. Porque não é explanado, ninguém fala. Não é exposto, não é divulgado. Não é divulgado. É verdade. Então, assim, naquele momento aí, não, de repente entrou uma rede. Terapeuta ocupacional, fisioterapia, fono, estimulação precoce, boba, tipo, você fica, meu Deus, que diacho é isso? Eu tô bombardeada. E você vê que não tem mais tempo e você tem que correr atrás daquilo ali. E naquele mesmo momento a família chega pra ti e fala, que loucura é essa que vocês estão fazendo? Pra que esse horror de estímulo? Aí vem os julgamentos, né? Vocês não estão aceitando. Vão machucar o menino. Estão machucando ele. E acham sempre que a gente está exagerando, né? É exagero, isso é falta de aceitação. E no fundo não é. Não é. Na verdade, a gente começou uma corrida. Por que a gente Contra o tempo? E por que a gente começou a ir atrás das pessoas, das famílias? Porque a gente queria saber onde que encontrava essas famílias, essas pessoas, para poder ver como é que era. Qual o caminho que tinha que seguir? Me dá uma dica. O que eu faço? Por onde que eu começo? Porque né? a gente via que todas essas estimulações eram pouquíssimos tempos. Então, cada estimulação dessa era em torno de 30, 40 minutos. Sim. E aí você voltava para casa e dizia assim, agora eu vou fazer o quê? O menino vai continuar? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou não? Como é que é? Cheio de perguntas, cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Mas passa. Tudo passa. Vai, e a gente tá aí nessa. Davi hoje está com 21 anos. Lindo. Beijo, Davi. O importante a gente gosta de dizer que
esse, como tu falaste, um trabalho, não foi trabalho, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, da gente, logo dos primeiros meses, quando nascia uma criança, que a gente tinha conhecimento, chegava a gente, não, vamos visitar. E é uma forma de troca, uma forma de mostrar, olha, tá aqui, tá bem, você pode ficar bem também. Fazia ginástica, artística e fazia natação. Meu Deus. Então era para ver o que ele estava, porque já tinha acabado a primeira fase, né? Das estimulações, já Sim. tinha saído a terapia ocupacional, continuava a fono, já tinha saído a fisioterapia. E no que foram saindo essas terapias, nós fomos incrementando outras, que no caso entrou o esporte assim, com força total, já que ele não tinha tido habilidade nem para a planificação, nem para a gastronomia, nem para a fotografia, nada disso. Sim. Então foi por eliminação, realmente. Assim, como tu falaste, a gente olhar o filho, a gente ter ciência da similitude, mas olhar o filho. Isso que a gente sempre procurou, quando teve a oportunidade de conhecer uma criança ao nascer, falar para os pais: não olhe a similitude, olhe seu filho, ame seu filho. Naturalmente você vai saber que similitude, que você precisa acolher e precisa defender as questões legais, a necessidade de estímulo, mas na frente de tudo, ame o seu filho. Isso. E por estar com o filho em fase de crescimento, como qualquer filho, você tem o papel, o pai, de expor a criança ao esporte. É fundamental a prática do esporte, principalmente qualquer pessoa. Ser humano. Né? Então, sempre é bom que se evite a prática da especialização precoce no esporte. A criança tem que brincar de fazer esporte. E nesse momento, como a Cleba falou, ele experimentou futebol, experimentou judô, experimentou ginástica, estava fazendo 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo, quando ele resolveu sempre na natação, desde bebê, que é o esporte da família. Sim. Entendeu? Então, não, vamos desenvolver da natação para os jogos escolares, naturalmente, porque quando o colégio ofereceu que tinha as aulas individuais, nós buscamos nos esportes que ele estava participando, onde ele poderia ser incluído. E o que Luiz acolheu, o principal, vamos lá, vamos em frente, vamos aperfeiçoar para poder participar dos Jogos Escolares Maranhenses, foi o professor Diego Loreto, na época professor da nossa academia do Privado, onde a gente participa. Sim. Então ele chamou, vamos investir no Davi para poder ele participar legal, fazer bonito, do jeito dele, nos jogos escolares. E a partir dele passou a treinar regularmente. Entendeu? Então foi nesse momento que começou um treinamento mais específico para competição. De adolescente, não só brincar na água. Ele até aos 11 anos não atravessava a piscina de 25 metros. Mas só atravessava pela metade. Que foi um momento e foi um momento também interessante, porque foi um momento que começou a descoberta dele se descobrir dar. Que é um momento muito difícil. Porque quando eles têm de aceitação própria, então é um momento em que as crianças, até então, as crianças não têm preconceito. Até 10, 11 anos, 12, eles são muito acolhedores. Quando eles chegam nessa fase, que é uma coisa típica da idade mesmo, o que acontece? Eles veem a diferença e eles, de um modo geral, eles se afastam. Eles se afastam e começam a não ter mais os convites para ir frequentar as casas, não ter o convite do cinema, as festas de pijama, festinha no final de semana, futebol, churrasco, acaba. Até aquela fase. Acaba de ter aquele corte. E o corte final é nos 15 anos. Até a fase de adolescência, daquelas paqueras de namoro, não existe. Não existe. Não existe. Em relação à questão da sexualidade, naturalmente, a pessoa com Down, o único defeito da pessoa com Down é a sinceridade, entendeu? A pessoa com Down, ele se expõe pela sua sinceridade, ele acredita na ingenuidade dele. O mundo é bom, entendeu? Então, o que acontece? Ele não deu um filtro da sociedade, do superego. Então, isso tem que ser desenvolvido pelos pais, a mostrar, olha, você tem que se preservar, você acha bonito, porque tem que ter que pegar, tem que tocar, porque isso é a sociedade, a gente tem os limites do que pode fazer e não fazer no ambiente público. E na verdade, como interagir com as pessoas. Então, essa é a verdadeira inclusão, né? Que naturalmente as pessoas vão
observando essa questão das regras de etiquetas sociais e morais, a pessoa não dá, a gente tem que ir ensinando, olha, você pode fazer, você não pode fazer, você no seu desenvolvimento físico, você tem que ter os seus limites, a sua privacidade, e naturalmente ele está entendendo os nossos passos e a gente vai orientando, olha, isso e assim vai. Então agora, hoje ele é um adulto jovem, está nesse ambiente universitário, a gente teve o primeiro momento que ele foi novidade, a surpresa, a excitação, e a gente, olha, cuidado, não é por aí, porque tem um lugar, tem pessoas boas, também tem pessoas que podem te influenciar, porque usam um álcool, usam cigarro, como aconteceu, de oferecerem, mas ele também, tanto pela nossa orientação, quanto pelas pessoas lá no ambiente, olha, por favor, observe também os tutores, funcionários da universidade, deram o toque, olha, Davi, não é por aí, pai, mãe, ofereceram para Davi, e aos poucos ele foi observando que não é para ele, até porque é atleta, não se cumpre dessa forma, e está indo desde o movimento dele. E Davi é um grande exemplo, né? Assim, para mim, acho que para as outras pessoas que convivem com vocês e também do nosso grupo, né? Do nosso grupo Amigos Especiais, eu acho que ele é um grande exemplo dentro dessa nova geração, que eu digo que a nova geração, nossos filhos já estão crescendo, já estão entrando já estão ficando na adolescência, em puberdade e virando adultos. A Davi já é um adulto, né? É verdade. E nossos filhos estão crescendo e ele é um grande exemplo. Tem, inclusive, outras crianças no grupo que já estão fazendo natação por causa do Davi. Né? Fica tudo conhecido. E ele fica muito conhecido. Davi é um fofo. Lucas também é um atleta, né? O Lucas é um outro filho de vocês, não vamos deixar de falar do Lucas, que também eu acho que serve muito de amigo, né? Nessa grande companhia. É o grande. Acaba sendo os irmãos, né? Porque aquilo que a gente conversou sobre o isolamento, eles ficarem muito sozinhos, sem amigos, o irmão passa a ser um grande parceiro, né? Porque na verdade, assim, tem coisas que a gente como pais, a gente apesar de falar assim, a gente ensina tudo, mas tem momentos que a gente não consegue ensinar. Então tem uma coisinha que aconteceu quando eles eram pequenos, que é muito engraçado e eu gosto sempre de falar. Davi, toda sexta-feira na época de escola, ele podia levar um brinquedo. Sim. E ele chegava, eu falava, filha, você brincou? Brinquei. Mas também não dava mais tantas entrevistas. Sim. Quando o irmão chegou, e ele muito apaixonado pelo irmão, logo a gente começou a ir pra praia e tal. Sim. Cada um com uma bola. Eu disse, olha gente, vamos acabar com essa história, porque a gente tem que levar só uma bola. Tá bom? Combinado. Aí um belo dia, todo mundo na praia brincando, correndo, aí o Lucas, que é o caçula, diferença dos dois são 5 anos, Lucas mais depressa, hoje a bola é minha e o jogo acabou. Aí sentou em cima da bola. Aí o Davi veio, mãe, e eu posso fazer isso? Ele disse, pode filho, por quê? Não, porque lá no colégio eu levo meus brinquedos e eu nunca brinco. Porque eu levo o brinquedo, todo mundo brinca e eu fico só olhando. Meu Deus. Então naquele momento eu jamais poderia ensinar isso daí. Então com a chegada do irmão, ele deu esse feeling de ensinar essas peripécias. Ele vai aprendendo, ele vai repetindo com o irmão e aprendendo. Eu disse, nossa, então quando a gente encontra uma família que o primeiro filho é o especial, é o que tem síndrome de Down, digo, gente, não demore muito para ter o segundo, porque tem coisas que nenhuma terapia, nenhum terapeuta vai ensinar, e nem nós mesmos como pai podemos ensinar. Eu digo que é o pico da malandragem. Então quem tem que ensinar é o irmão, é a convivência, é um primo, é alguém que chega mais próximo, que vai levando. É porque o grande papel da terapia é isso, é ensinar, é o repetir. E com o irmão ou outra criança, eles repetem e aprendem. Eu digo também por conta do João Guilherme, né, que a terapia ABA ela é de repetição. Tudo que o João Guilherme aprendeu foi pela terapia ABA, por conta do autismo, né? Ele é por repetição. E o irmão fica sendo um grande terapeuta. Porque tudo que ele vai fazer, o Davi e outras crianças que têm síndrome de Down e irmãos mais ou menos da mesma faixa etária, acaba aprendendo. A minha mãe falava isso em relação ao meu irmão e a minha irmã. Porque meu irmão era o mais velho, aí tem a minha irmã do meio e eu nasci muito depois, né? A diferença do Beto para mim são 15 anos. E do meu irmão para minha irmã são 9. E ele aprendeu muito, ele andava até de bicicleta. Porque a minha irmã ensinou. Eles brincavam muito.
Então, o desenvolvimento maior que meu irmão teve foi depois que a minha irmã nasceu. E minha mãe se arrependia muito De não ter tido de não ter antes. tido antes. E fica de dica para os pais, viu? Quem tem um filho especial quiser ter outro, que tenha logo um deles, não esperem Não muito, esperem. porque eles vão ser os grandes terapeutas e amigos dos seus filhos. E eu tenho também a Gisley, né? Que é a minha filha mais velha, que hoje é fisioterapeuta de crianças neuroatípicas, por conta do meu irmão. Ela desejou ser fisioterapeuta por conta do meu irmão. Né? E depois, lógico, quando nasceu o João Guilherme, ela se apaixonou ainda mais por esse mundo e hoje ela trabalha na área e já está aí colhendo os frutos com muitas crianças especiais que já estão passando por ela. E é esse papel de irmãos e de família, de acolhimento, que é muito importante para a gente, né, Cléide Mediorge? A gente precisa ser acolhido, as famílias, desde do primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico, porque nos dá diretrizes, né? O que Isso. fazer? Tem que procurar fazer o cariótipo, confirmei. Por que confirmar? Porque o DAO, como vocês devem saber, nós Sim. temos 3 tipos, Sim. né? Então tem o natural, tem o trissomia 21 mesmo, tem o translocação e tem o mosaico. Então, às vezes o pai está perdido. E não sabe que não caminho sabe ir. que caminho ir. É E quando tem o diagnóstico de um mosaico, não, meu filho está bem, não tem tanta coisa. E não é, na verdade, ele precisa de estímulo igual aos outros. Precisa. Entendeu? Então é interessante fazer esse caminho e em seguida começar com os demais profissionais. E outra coisa também que não é dito, não foi nos dito, mas hoje, ao estudar um pouquinho sobre isso, a gente vê a psicopedagogia, que não é inserida Não nesse é primeiro inserida, momento, só depois do momento escolar. É verdade. Então, é uma coisa bem interessante, é uma coisa que tem que ser feita e que todo mundo só tende a crescer. É verdade. Então, o que é válido, o que a gente viu e o que a gente aprendeu e que a gente tenta passar para os demais pais, é que, assim, não esconda os seus filhos, ame-os acima de qualquer coisa, tragam para a sociedade, mostre, abrace como seria uma outra criança. Isso eu digo para os pais. E o que eu digo, o que a gente costuma dizer para a sociedade em si? Que, olha, jamais chegue com uma pessoa com Down e ignore a presença dela ou a capacidade dela, que é muito comum. Muito. Você chegar para a pessoa com Down, se quer falar com ele, já Fala vai com contar os para os pais. pais. Como é o nome dele? Enquanto que você olha uma criança de 1 ano que não tem atividade nenhuma, vai ter o nome, neném. E pro Down é só um baita de um legal. Então evitem fazer esse momento e evitem tudo isso, sejam mais próximos, sejam mais parceiros, e isso é uma inclusão. A inclusão não é só na escola, a inclusão não é só na sociedade, a inclusão é um momento total. É um supermercado, é um cinema, é um shopping, é andar pela rua, é estar numa praça. É não esconder. Não né? esconder. É não esconder o filho, ou o irmão, ou o tio, ou o parente que tem alguma deficiência, não só a síndrome de Down. Não, Eu acho que a gente tem várias não esconder nenhuma campanhas. diferença. As campanhas que a gente vê por aí, né? Que trazer mesmo e levar para o mundo, e cabe todo mundo no mundo, e tantas outras que a gente vê. Isso depende da questão social. Isso. Entendeu? Porque quando você vê, quem é o Davi? Davi Hermes é um atleta de 21 anos, um homem com síndrome de Down, hoje é Universidade de Educação Física, Sim. e um atleta de um renome já consagrado a nível estadual e nacional. Sim. Né? Hoje já foi campeão brasileiro 6 vezes da categoria. Já bateu Com 6 recordes, anos né? seguidos em várias provas. Sim. Com recordes pan-americanos, com E recorde internacional. mundial, com um título mundial de campeão mundial em 2018, em 2 provas, Eu lembro. já com 3 convocações para a seleção brasileira, em 3 mundiais participou. Então, assim, o Davi é assim porque vocês são classe média alta, porque você é médico. Bem, aí eu falo, eu já atendi pessoas na rede pública, pessoas que são de interior, pessoas filhos de lavradores, e que o garoto com Down tem um nível de estimulação fantástico, porque lá naquele interior ele tem seus 5 irmãos, e esses irmãos brincam com ele, botam para correr atrás de cavalo, botam para banhar no rio, botam para subir em árvore, e o menino é desenvolto, ele fala bem, ele sabe se portar, ele sabe se comunicar, ele tem um desempenho físico motor excelente,
de tão melhor do que várias pessoas Que de são- classe que tem média, média, que são da- estimuladas do desde ambiente pequeno. urbano, que teve estimulação e que faltou essa interação com os pais, interação com os irmãos, a família que chegou junto, a sociedade interior pequeno que chega junto, vem cá, Carlinho, vem cá aqui, faz isso, faz aquilo outro, ou seja, essa inclusão real é bom para todo mundo. E é o entendeu? que eles precisam, Que é né? o que precisa. É o que precisa, o que a gente precisa tá aí, e a gente precisa também criar oportunidades como essa que a gente está começando agora, de falar, de expor as nossas experiências, de não se sentir oprimido, não se sentir sozinhos, porque às vezes as pessoas também, Georgia e Clésima, a gente vê isso muito também no nosso grupo, elas se sentem muito sozinhas, muito perdidas, não tem o apoio, não tem suporte, porque a gente teve, né? Vocês tiveram, acho que a família de vocês, eu tive a minha, mas muitos não têm uma rede de apoio. Não tem rede de apoio, além de não ter rede de apoio, é muito comum, a gente conversa muito, eu estava conversando recente, que muitas das vezes os pais se separam, Isso. colocando a culpa em um dos dois. Isso. Ah, Principalmente a culpa no foi minha, a começo. culpa é da mãe que teve esse menino, É. e aí o pai, vai embora. Foge da responsabilidade. Mas não só o pai, às vezes a mãe também, também. deixa. É. Então o que é válido dizer, não é um fim do mundo, é uma linha maravilhosa, é um caminho sincero, harmonioso. É trabalhoso? Mas é Não trabalhoso é em fácil. qualquer momento. Não é fácil, a gente está aqui justamente para falar as nossas histórias e falar a nossa realidade, para mostrar que apesar das dificuldades, apesar da dor, porque dói, né? Nós somos mães, a gente sabe disso, nós somos pais, dói a gente ver os nossos filhos passando por certos preconceitos, por certas discriminações, por certas solidões, dói na gente como mãe, né? Como pai e mãe, mas não é impossível. Não é impossível. A gente consegue, com aceitação, com carinho, com amor, com dedicação, com persistência. A gente consegue, e vocês, como eu disse antes, vocês são um grande exemplo para mim, e eu sei que também para várias famílias, né? E eu quero agradecer mais uma vez esse primeiro momento aqui com a gente, ter vocês aqui, para mim é muito gratificante. Agradecer muito pela amizade de vocês. Para quem não sabe, o George me deu todo o suporte quando eu cuidei do meu irmão. Há um ano atrás eu perdi o meu irmão e eu cuidei dele durante 2 anos. E era o George que me salvava quando eu estava desesperada, que ele tinha alguma crise, alguma coisa. E era para ele que eu ligava e ele sempre se dispôs a ir lá em casa, inclusive foi com o Davi também. E me socorria, e isso, George, eu vou te agradecer pro resto da minha vida, sabe? É pro resto da minha vida, porque isso aqui é a verdadeira amizade construída através dos nossos filhos, né? A gente tem o nosso A gente entrou num mundo novo e num mundo de pessoas muito próximas, muito amigas, que a gente acabou construindo um monte de amizade muito interessante. E que a gente tem vários grupos, né? E nesses grupos a gente acaba se identificando muito umas com as outras. Então, pra gente também foi muito gratificante participar. E que bom, obrigada pelo convite. Obrigada também. E vai dar muito certo. Já deu tudo certo. Gente, eu quero parabenizar, não, minto, quero presentear vocês com o meu livro. Esse livro eu lancei ano passado, apenas um detalhe, onde eu relato a minha vida e a minha experiência como irmã e mãe de pessoas com síndrome de Down e autismo, que é o meu filho, né? Esse aqui é o olhar dele. E esse é um presente, tá, para vocês, pela participação aqui com a gente. Vocês já conhecem a minha história, mas aí tá mais detalhado, tá bom? Obrigada. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Teve alguns atropelos aqui. A gente não era o Olodum que estava tocando aqui atrás, era uma obra, tá? Vocês vão me desculpando, mas no final deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse podcast é para vocês, é para famílias atípicas, para a sociedade nos ver, né? Nos conhecer e nos acolher ainda mais. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.